Olá, e cá estamos para falar um pouco dos mal compreendidos, os sensíveis, melancólicos. E os melancólicos, dos temperamentos de Galeno, ele fica no quadrante dos secos e dos frios. Secos porque eles acabam objetivando as coisas concretas com mais, como é que eu posso dizer, mais valor do que a subjetividade, do que as emoções. No entanto, por serem frios, a sua introspecção, o seu olhar para dentro de si, de todos os temperamentos, é o mais profundo. E isso faz com que eles sejam muito mais quietos, e quem não é do elemento dos melancólicos olha ele como algo que tende a uma depressão, mas não é. Apenas é uma necessidade de ficar dentro deste universo, contemplando o universo de fora, o que torna eles muito sensíveis a interpretações artísticas, criativos, porque eles acabam tendo este envolvimento interno com o seu universo de pensamentos subjetivos, né? Mas não tão emotivos quanto o fleumático. E diferente, por ser frio, mas diferente do fleumático, eles se importam muito, muito, muito com o que os outros dizem, beirando até uma sensação de ofender-se com frequência, coisa que os fleumáticos estão nem aí, né? Fala alguma coisa, tá nem aí. Eles acabam se preocupando muito com isso. No entanto, os melancólicos, eles são pessoas que valorizam ideais, né? Então eles têm esse contato com uma verdade mais absoluta e um pouquinho mais preso nas coisas objetivas que devem ser feitas. Isso torna eles também muito metódicos, e essa metodicidade torna eles, ao olhar dos outros, e quem não sabe o que está acontecendo, muito caxias, né? Aquela coisa do certinho. Beirando às vezes até uma obsessivo-compulsivo, mas não é tanto quanto como já foi falado lá nos fleumáticos. Mas eles sabem contemplar bem a beleza, principalmente a beleza da arte, né? Só que eles guardam tudo isso para si. Expõem pouco, não é de ficar dividindo muito o seu sentimento com o mundo. Por serem secos, eles seguram muito os seus próprios sentimentos, porque eles não acham que isso seria sensato num mundo onde a objetividade deveria imperar. Esta é uma qualidade que tende aos melancólicos. Então, eles, por ter toda essa sensibilidade e essa concretude dentro de si, eles são muito idealistas, a ponto de serem até teimosos em defender as suas ideias até o fim. Então, veja, ser idealista, ter um propósito, é muito bom, só que beira, se não educado, uma teimosia que é capaz, assim, até de ferir os outros de acordo, porque tem que ser tudo do jeito dele. Então eles acabam dando mais espaço para si mesmo, numa solidão, porque ele tem a sensação de que envolver-se com o universo mais emotivo ou influenciado dos outros, de um colérico, de um sanguíneo, de um fleumático, acaba sendo muitas coisas a se considerar, já tendo o seu foco em si mesmo, e aquele turbilhão de sensibilidade das emoções que ele mesmo vivencia, acaba deixando ele muito confuso em ambientes sociais. Então ele acaba sendo um pouquinho mais deslocado, mas não significa que eles não se importam com as pessoas. Pelo contrário, são pessoas que criam uma simpatia muito grande com o outro, porque ele chega a sentir o que os outros sentem. Ele chega a se condoer. Se não bem educados, são pessoas que disputam o sofrimento com os outros, né? Uma pessoa chega, ai, bati o joelho, e ele, nossa, o meu joelho uma vez eu também bati ele, foi super sofredor, e acaba entrando numa disputa de sofrimento com o outro, se não bem educado, né? Ele tem que criar para crescer nesta evolução, ele tem que criar quase que uma autoimagem em terceira pessoa para ver às vezes o quão exagerado ele está sendo para dentro de si, beirando também um egoísmo. Diferente do colérico, que ele é mais quente e tende a ter um foco muito mais para fora com os outros, com
praticidade das coisas, o melancólico é muito teórico, mais dentro de si, muito mais dentro do seu plano, plano de pensamento. Mas toda essa metodicidade é muito bom porque eles são pessoas muito obedientes. É excelente de se ter numa equipe porque eles criam um foco e vão naquilo. Por quê? Porque aquilo tem que ser cumprido, tem prazo, tem que ter qualidade. Então ele tem um auto-julgamento de si, das suas coisas, muito boas, né? Então eles tendem a um perfeccionismo, mas não para agradar o outro, é porque eles são objetivos e se as normas técnicas mandam fazer daquele jeito, eles vão fazer daquele jeito para se sentirem bem. Né? Não são pessoas que perturbam o ambiente, coisa que o sanguíneo colérico acabam fazendo muito, ajuda até a acalmar o ambiente, mas às vezes aquela teimosia, se não for bem medida, né, acabam tornando o ambiente imutável. Acaba que todo mundo quer mudar, ele insiste na não mudança, então ele tem uma dificuldade de flexibilidade de assuntos de acordo com a opinião dos outros muito grande. Então eles são considerados rocha, pedra, solo. Parece que não mexe. Esse seria o elemento se a gente comparasse com a natureza. Mas como eles são muito voltados para si, eles têm uma natureza muito reflexiva. Como eles acabam tendo esse sentimento e eles acabam tendo uma visão muito boa do outro e eles se compadecem pelos outros, eles têm um senso de abnegação muito grande. Veja, ele é voltado a mente para si, mas às vezes por ele ter uma simpatia e uma empatia pelo outro, ele acaba entendendo o sofrimento do outro e acaba se entregando para uma abnegação para ajudar o outro, quando bem educado. O problema é que se isso não for educado, ele acaba sendo um fantoche na mão dos outros elementos. E é esse o cuidado que o melancólico tem que ter. Por eles terem essa firmeza no que é certinho, são excelentes cientistas, são excelentes teóricos, excelentes professores e eles colocam tudo para fora, não só com uma técnica muito grande, porque o fato deles sentirem o que eles sentem com a matéria, eles têm um envolvimento com a forma como eles explicam para tentar colocar a experiência de quando ele aprendeu, daquela contemplação que ele tem da arte, para fora também. Então, quando bem educados, eles acabam sendo excelentes professores, pessoas muito explicativas e muito didáticas. São bons conselheiros, né? São bons, entendem com profundidade um assunto. Para eles é inadmissível se expor sem saber tudo, diferente dos sanguíneos, que ouve uma coisinha ou outra, já acha que sabe de tudo e já está querendo explicar as coisas para os outros e ensinar, sendo que ele não admite, porque ele coloca o outro a teste, né? Então eles, por serem pessoas que valorizam muito a profundidade dos pensamentos e dos assuntos, eles vão incisivamente até o fundo de um assunto. Veja, então é um temperamento com boas qualidades, mas que beira ali, às vezes, uma teimosia, uma imutabilidade muito grande. Então, esse idealismo acaba deixando eles muito críticos, né? Tendem a julgar muitos outros por causa disso. O que acontece com o melancólico se ele não tem não só uma educação, mas uma deseducação, um convívio às vezes muito egoísta ou muito deletério para esse tipo de personalidade? Aí sim eles começam a ter uma desilusão com o mundo, porque eles entendem de uma teoria que não é alcançável, eles aprofundam o seu sentimento lá dentro e ele olha para fora e fala: o mundo não é assim, é difícil de mudar. Então eles começam a se retrair, às vezes entrando no que a gente chama de transtorno depressivo maior. E acabam desistindo de tentar transformar o mundo. Coisa que o melancólico normal, ele quer mudar sempre porque ele é idealista. Mas se ele não entende que as coisas têm que ser feitas na velocidade que tem que ser feita e em conjunto com os outros, porque ele não tem dificuldade de se envolver com os outros, então ele se vê sozinho para ter que mudar o mundo, ele entra numa depressão muito grande. Mas ao mesmo tempo que
se ele não aprende a lidar com os outros, não tem uma extroversão, não consegue exprimir, inclusive os seus sentimentos, porque eles são muito retraídos a ponto de não colocar seus sentimentos para fora, ele não aprende a ser empático e ter a empatia dos outros. Então ele acaba tendo uma aversão social, que é o transtorno de ansiedade social. Ele se vê numa situação onde que ele pode ser julgado a qualquer momento, colocado à prova, e isso para ele é muito agressivo, principalmente se é um ambiente onde ele não domina um assunto, ou se é um ambiente intelectual e ele acha que ele não domina aquele assunto, ele se coloca, ele fica nervoso. Nem se fala se for para fazer uma palestra, né? Então, se ele for bem educado, vão ser bons e excelentes professores e palestrantes. Mas se ele não desenvolver esta capacidade, acaba negando o convívio social. E viram os famosos ermitões. E é esse o cuidado que tem que ter. E como eles são muito presos a essas questões vai e vem da intelectualidade com a expressão, tem dificuldades às vezes de expressar e de colocar como uma opinião, e às vezes é muito tácito na forma de colocar as suas realidades, eles acabam tendo um senso de justiça muito grande, né? Não é o justiceiro igual o fleumático, quando ele acaba pisando no calo dele, ele quer impor, muitas vezes, a sua realidade aos outros. E isso torna eles muito explosivo em alguns momentos e muito retraído nos outros momentos, que é o que a gente chama de borderline. São pessoas, diferente do bipolar, que hora está expansivo, hora está quieto, ele acaba sendo muito rigoroso, muito explosivo, mas muito seco, e às vezes muito para dentro, muito depressivo, mas com uma angústia muito grande sobre o mundo. E é isso que a gente tem que ensinar a todos. Obviamente que todo mundo, né, um fleumático já passou por situações de um melancólico, um colérico já passou por situações de melancolia. Todos os elementos e os temperamentos ciclam entre si e isso é natural. Lembrando que temperamento não é as emoções e a personalidade, e sim o primeiro ímpeto de se tomar aquela ação. Será que eu fujo? Será que eu retraio? Será que eu brigo? Será que eu convenço? E é assim que vai se dando esses elementos, e é assim que a gente vai entendendo e aprendendo a lidar com os nossos próprios temperamentos.